A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vou analisar aqui a fala do Paulo, do CCB Sem Reforma. Tem algumas observações para fazer aqui, certo? Ele recebe um áudio e ele insinua, e eu vou mostrar a contradição, que esse áudio é na pandemia, e por isso as pessoas que estão saindo da CCB não estão saindo por causa que estão vendo heresia na CCB, porque estão percebendo que a CCB não é graça. Não, elas só estão saindo porque é Deus que está tirando elas. A tentativa frustrada, né, de tentar inverter a realidade dos fatos, tá? Isso aqui é coisa de idólatra. O camarada tenta inverter a realidade dos fatos para proteger o seu ídolo, né? Ou seja, ele esconde a verdade que as pessoas estão saindo porque elas estão tomando conhecimento do evangelho. É essa a causa. Mas não, ele diz que as pessoas estão saindo porque Deus está colocando elas para fora da congregação. Como se Deus tivesse paixão pela CCB e estivesse purificando a CCB. E isso é um ledo engano, como a gente vê aí, né? Muita gente com conduta aí totalmente questionável lá, firminho dentro da congregação cristã no Brasil. E muita gente de boa índole, de caráter, saindo. Não que quem ficou seja de má índole, não. Estou dando alguns exemplos de que esse julgamento que ele diz que Deus está fazendo lá é totalmente fora de proporção, certo? E vamos mostrar aqui, ele coloca o áudio do Marquezete. E no áudio do Marquezete, ele trata a pandemia no passado, para você ver, né? No passado. Ou seja, o povo começou a sair na pandemia já. Na pandemia, eles começaram a perceber, vendo análise, vendo os questionamentos, já começaram a sair bastante gente. Pós-pandemia, então, nem se fala, né? Muita gente saindo. Mas ele está querendo insinuar que isso foi uma profecia. Para ter sido uma profecia, meu filho, teria ter sido feito antes da pandemia. Nem durante, nem depois. Porque durante as denúncias de heresia, de falso ensino da CB já estava sendo apresentada, e aí já não cabe mais profecia, uma vez que você já está vendo o que está acontecendo, né? Não é verdade? Fora isso, eu quero mostrar para vocês também, ele fala um absurdo muito grande. Por que o povo está saindo? Olha, por que Deus está tirando o povo da CCB? E ele dá um dos motivos. O Paulo, ele fala, porque a leitura mata e o Espírito vivifica. Ele deixa até claro que ele fala a leitura, que ele aponta justamente para quê? Leitura da Bíblia. Isso é uma coisa aberrante, cara. Aberrante. Você não é filho de Deus nem aqui, nem nas Cochichinas. Porque não pode um cristão menosprezar a Bíblia da forma com que você faz. Muita gente igual o Paulo do CCB, sem reforma, vão parar no lago de fogo. Justamente por isso. Porque menosprezaram, pisaram na palavra de Deus. Esse homem dá mais valor à profetada que vai colocar aqui do que a própria escritura. Ele chama de homem de Deus, usado por Deus, o ancião, que é esse que vai estar pregando aí, que diz que a Bíblia é apenas uma leitura. A Bíblia é apenas uma leitura. A Bíblia não é palavra de Deus. A palavra de Deus é o que sai na nossa boca. Rapaz, esses homens estão todos trabalhando no mesmo processo, lutando contra a verdade, contra o evangelho. Porque tem muita gente boa, honesta, sincera, bacana. Ou o que mais? Dá mais adjetivo bom aí. Pode dar o que aparecer na sua cabeça. Essas pessoas, muitas dessas, vão ser jogadas no lago de fogo. Porque na cabeça desses sujeitos aqui, ó, salvação significa ser pessoa boa, ser honesto, ser sincero. Eu tô lá na CCB, eu sou sincero. Eu tô aqui na sinceridade, tô servindo a Deus na sinceridade. Estou aqui na sinceridade, amigo. Tem gente sincera se explodindo lá no Oriente Médio. Pessoa sincera, pai de família, um bom marido, que vai lá em defesa da sua crença, amarra uma bomba no corpo e vai pros ares. Muita gente sincera. Tem muita gente sincera, honesta, direita, digna, lá no Umbanda, no espiritismo. Da onde você tirou que essas coisas são virtudes de salvação?
O que salva, filho, é crer em Cristo como o único e suficiente Salvador, certo? Também quero fazer aqui como é que eu posso dizer? Falar para ele, né, que tem uma coisa aqui, ó. Eu não sei se vocês estão vendo ali embaixo tem um logo ali, ó. Um logo dele, que tá na mesma cor da tela lá, escrito Conectados em Cristo. Mas o conectados, o T é uma cruz. Eu não sei se você sabe, Paulo, a CCB abomina a cruz, o sinal da cruz. Então, eu tenho certeza, você vai remover isso aí. Você vai colocar outra coisa, tá? Porque você está em falta e em pecado. Pecado não, você está em falta e fraqueza na congregação cristã no Brasil, que você tem um sinal de cruz no logo do seu canal. Conectados, o T lá embaixo, olha lá, irmão, lá embaixo daquela sigla amarela ali, ó, tem um logo ali embaixo, que é uma marca d'água. O conectados ali é como é que fala? É uma cruz, o T é uma cruz, tá? Então, correção aí, viu, Paulo? Não pode deixar isso aí não, tá? Bom, vamos lá, vamos soltar o áudio aqui. Primeiro você vai ver ele fazendo os comentários sobre a pregação que vai vir e comentando também aí como é que fala? Que a leitura mata e o espírito vivifica. Eu peço que você tenha um pouco de paciência para suportar um pouco o Paulo falando aí, mas vamos ouvir ele, tá? Que isso aqui faz bem para ajudar você a se libertar. Vamos lá, ouça. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Conectados em Cristo, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, coisa linda este vídeo de início, né, irmãos? Para mostrar para nossa querida Irmandade e apreciadores da obra de Deus, como que é esta obra linda, né, na congregação. Só os hinos, só os vídeos já deixa a gente feliz, né, irmãos? Irmãos, eu venho hoje, mais uma vez aqui, neste vídeo, abordar, irmãos, uma pregação profética que aconteceu, irmãos, veja bem, ali na pandemia, veja bem, Deus falou que ia acontecer, e aconteceu. Santo Deus. Irmãos, Deus deu do servo de Deus, nosso irmão Isaac, abordar que ali na pregação teria muitos irmãos que dobraram o joelho, usaram o véu, pregaram, irmãos. Estava dentro da congregação e um dia não estaria mais ali dentro, irmãos. Trairia o Senhor Jesus, né, irmãos? Trocaria, né, por feitiçaria, por outras coisas, né, irmãos? Que não nem convém falar aqui no canal, irmãos. E aconteceu uma palavra, irmãos, profética, que Deus dá um dom muito excelente para este irmão. Irmão Isaac Marquezé. Vale um comentário aqui que é óbvio, tá? Muita gente na CCB não está saindo só por conversão. A pessoa apenas descobriu que a CCB não é aquilo que pregavam. Ela não é... O marketing foi descoberto, que ela se passa de uma igreja falsa. E essas pessoas, por não estar sendo impactadas pelo evangelho, elas não estão tendo contato com o evangelho, elas estão indo embora, indo para qualquer lugar. Vai para o espiritismo, vai para Umbanda e outras que não vai para lugar nenhum, se torna ateu. Diz que acredita em Deus e pronto, mas já não acredita mais na Bíblia, já não acredita mais... E aí vai caminhando rumo abaixo, despencando para o ateísmo, certo? Então, isso aí acontece justamente por quê? Porque a CCB não transforma ninguém em cristão. A pessoa é um mundano lá dentro da CCB e ele está apenas com uma capa de um cristão que a CCB coloca nele, que são... a pessoa seguir os costumes, as regras, os usos e os costumes da CCB. São capas. Quando ele sai da CCB, se sente livre dessas capas, ou seja, não preciso mais usar essas capas, e aí você vai ver que ele é, na verdade, um ateu. Nunca acreditou em nada, agora que ele não vai acreditar em mais nada mesmo, porque se a CCB está errada, que é uma falsa igreja, né? Então quer dizer que não tem nenhuma mais certa, que é uma mentira deslavada essa daí, né? Vamos ver aqui, segue aí. E outra, né? Ele tá dizendo aqui, né, que muitos não iam tomar mais a Santa Ceia. Bom, o camarada tá fazendo a pregação pós-pandemia lá. É óbvio que muita gente foi levado pelo vírus. É óbvio. Isso não precisa nem ser profeta. Aliás, precisa ser um pouco inteligente. Você vai ver que isso aqui não passa de um discurso falso. Vamos ver. Irmãos anciãos ali do jardim. E esta pregação, irmão, foi na pandemia que o servo de Deus falou nessa parte, irmão, que aconteceu na pandemia e Deus cumpriu. Irmãos, Deus cumpriu. E também nessa mesma pregação, Deus deu do servo a avisar, falar para a igreja que ali tinha um irmão, uma irmã. Deus cumpriu, irmão. Olha só a profecia que ele está dizendo que Deus cumpriu, né? O camarada está passando pela pandemia, ou já passou pela pandemia, e aí ele fala, muitos não vão estar aqui na próxima ceia. Sabendo que a pandemia levou muita gente, milhões de pessoas embora, milhares ou milhões. E aí? Não, milhões. Chegou na casa dos milhões. E aí? Profecia?
É a mesma coisa que falar assim, eu profetizo, no ano de 2024 vai chover. Sabe, um negócio lógico, né? É óbvio que muita gente não ia estar ali, né? Mas muitos desses é por conta de que a CCB é uma falsa igreja. Vamos ver. Coitado, né? Tenho dó do Paulo, vai. Que era a última santa ceia que ele tomava na igreja. Logicamente, o próximo ano já não estaria mais ali, porque Deus ia levar para o seu reino de glória. Irmãos, profecias instantâneas, visões, Deus toma o servo de Deus na frente, irmão, e mostra, se vocês soubessem, aquele irmão que é abençoado, e que a igreja é sadia, e que a irmandade vai buscar na comunhão, o que Deus mostra para o irmão lá em cima, irmãos. Santo Deus, Deus mostra tanta coisa, irmãos. É só estar ligado no mesmo Espírito, irmão, e na mesma comunhão na igreja. Então, quero compartilhar com a nossa querida irmandade esta profecia, esta pregação que Deus mandou e aconteceu, irmão. Santo Deus. Foi nossa irmã Conceição que nos enviou esta pregação. Deus abençoe nossa irmã Conceição por esta linda pregação para nos colocar aqui. Porque, irmãos, veja bem, o final de tudo está chegando. Muitos estão se apostatando da fé. Aqueles... Agora que ele vai soltar a heresia diabólica dele. Ele vai soltar a heresia diabólica para aquilo ali que ele está olhando mesmo, ó. A leitura mata, irmão. O Espírito vivifica. A leitura, gente. Ele não falou nem a letra, que é o que está lá escrito lá na Bíblia. É a leitura, justamente para apontar para a leitura da Bíblia. Pra você não ler, para você não estudar a Bíblia. A leitura. Vê se isso não é um espírito diabólico que está falando na boca do Senhor. Porque, desculpa, se você está dando conselho, afastando as pessoas do conhecimento da palavra de Deus, que é a Bíblia, você não pode estar sendo usado por outro que não seja por um espírito diabólico, maligno. Vamos ouvir. Que um dia usaram o púlpito para pregar, para alimentar espiritualmente a irmã ou irmão, irmãos, estão saindo. Mas estão saindo porque não estão aguentando, irmão, a prova, não estão aguentando, estão sem dispensa também para dar para o povo. Porque ao invés, irmão, desses irmãos ficar na comunhão, se consagrar, né, irmãos, eles foram com que? Atrás de livros, atrás de estudos, atrás da ciência, irmãos, né? Ela dita mesmo, irmão, não ciência, que nós falamos de médico, não, da ciência, ciência quântica, e daí por diante. E acabaram aí, então, irmão, se embaraçando nas leituras, né? E como diz na Bíblia, que a leitura mata e o Espírito vivifica. E nós somos mais pela parte do Espírito, pela revelação. Estão indo atrás da leitura, irmão, do conhecimento, dos livros, da teologia. Como está escrito na Bíblia, irmão, a leitura mata e o Espírito vivifica. A letra mata. E lá, quando está falando letra, está se referindo que a lei de Moisés, a lei que Moisés deu, me deu conhecimento do pecado e eu morro. Eu morro. O Espírito de Cristo me vivifica. No texto, Paulo está fazendo uma comparação entre os dois testamentos, as duas alianças. Não tem nada a ver com leitura, estudo. Cara, que ignorância. Eu até entenderia aí se estivesse falando essa bobagem há 60 anos atrás. Mas aqui em 2023, rapaz, ouvindo tudo que vocês estão ouvindo agora, dos críticos, deveria ter aprendido alguma coisa, porque você ignorar o aprendizagem é muita ignorância. Vamos ouvir. Da palavra de Deus. Irmãos, é muito forte esse áudio, viu? Peço a nossa querida irmandade que assista e ouça até o final. Veja bem, irmãos, é um áudio excelente. Dá para ouvir sem ruído nenhum. Estou com vocês até o final, queridos. Vamos ouvir? Vamos lá. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui eu pulei, não vou ficar ouvindo as heresias do Marquisete também, as bobagens que ele fala no culto, tá? Então eu pulei e a gente vai só para as partes, eu separei 2 ou 3 partes, onde ele cita a pandemia e ele cita como um evento no passado, algo que aconteceu. Logo, o discurso desse senhor aqui é falso. Além da heresia que ele ensinou para as pessoas, ele está afirmando coisas aí, tentando passar a ideia de que a saída das pessoas foi uma profecia de Deus. E tá todo mundo. Ou seja, Deus deu uma profecia lá numa igreja só, lá no Iara, e aconteceu tudo esse reboliço, esse monte de gente saindo da CB. É uma bobagem, né? Vamos ver aqui. Então eu separei 3 textos onde o pregador está falando justamente da pandemia no passado. Provavelmente essa pregação deve ser de 2022 ou 2023, essa pregação. Vamos ouvir. E nessa noite, o Senhor deu a graça de nós vermos esse discurso de Paulo aos anciãos da cidade de Éfeso.
Irmãos, a pandemia só foi uma amostra do que vai ser a vida de muito crente. Paulo dizia para Timóteo: a pandemia só foi uma amostra. Ele fala como se estivesse olhando para algo que aconteceu, um evento. A pandemia só foi uma amostra. Presta atenção, tá, gente? Então, não é a pandemia está sendo, ou o que está acontecendo aqui na pandemia. Era o que ele ia dizer se tivesse no momento da pandemia, tá? Então, você vê que a alegação desse senhor dizendo que essa pregação foi na pandemia e ela se referia a uma profecia futura de que pessoas iriam sair é falsa, enganosa. guarda o bom depósito que há em ti. Muitos pensam, irmão, que esse depósito, esse crédito é para chegar diante de Deus. Eu te servi, Senhor, agora o Senhor não pode deixar eu passar por isso. Não é isso não, irmão. Esse bom depósito, quando alguém deposita e tem lá uma economia, guarda a minha alma para a vida eterna. Não é do Iara, vieram buscar. E também não é do interior, é da Zona Norte. E o Senhor manda falar, não é da minha vontade. Mas eu vou buscar mais duas palavras. Eu já estou falando, não é da minha vontade, não é da minha vontade, e não é da minha vontade, não perca tempo. Aqui essa parte eu separei, que é o CCBano buscando palavra para tomar decisões na vida. Aí pega um falso profeta que nem o Isaac do Jardim, que fala isso com a maior tranquilidade. Não é da minha vontade, não é da minha vontade, não é da minha vontade. Ah, mas eu vou buscar mais duas vezes a palavra. Não é da minha vontade, não é da minha vontade. Pronto, final. Ou seja, fala assim, fala essas coisas assim, e o coitado que vai buscar a palavra e acredita nisso e não faz o que tem que fazer, tá entregando sua vida ao acaso e à sorte. Porque isso não passa de pura bibliomancia, né? Eu separei esse trecho só para vocês verem isso, tá? Vou até voltar um minutinho aqui, ó. Um minuto, não. Uns 10 segundos, para você ver o Marquisete falando claramente, não é da minha vontade, não é da minha vontade, não é da minha vontade. Olha. Não é do Iara, vieram buscar. E também não é do interior, é da Zona Norte. E o Senhor manda falar, não é da minha vontade. Mas eu vou buscar mais duas palavras. Eu já estou falando, não é da minha vontade, não é da minha vontade, e não é da minha vontade, não perca tempo. Agora, outra passagem onde ele cita mais uma vez a pandemia no passado. E agora de forma ainda mais contundente. Vamos ver. Vai encerrar. Quem garante que a próxima Santa Ceia você toma? Você garante o teu dia de amanhã? Não. Como que Deus falou antes da pandemia? Muitos que tomaram Santa Ceia esse ano, na próxima não vão tomar. Esses dias o servo de Deus falou para ele, 12, né, daqui do Iara. 12. Outras congregações, a mesma coisa. Tem medo de ouvir palavra assim? Ai, irmão, tá pegando que eu vou morrer. Crente não morre, crente dorme. Dorme na esperança. E quando a quinta trombeta soar, quem tiver nessa vida vai falar, o meu Senhor tá vindo aí. E quem estiver dormindo vai acordar. Crente não morre, crente dorme. Crente não morre, crente dorme. Está usando uma conjectura que está lá no Velho Testamento. Lá em Apocalipse, capítulo 14, está falando bem-aventurados que desde já morrem no Senhor. Morrem. Acordar do sono. Glória a Deus. Mas tem alguma coisa aqui que pesa? Que acusa a tua consciência? Fala a verdade para o Senhor e diga, Senhor, limpa a minha mente, o meu coração e minhas vestes. E o Senhor te promete, vou te ajudar você a se salvar. E o Senhor te promete, vou te ajudar você se salvar.
Bom, gente, tá aí, tá? Análise que eu fiz. Isso aí não passa de puro engodo. São pessoas assim que estão nem o mínimo, nem um pouco preocupado com a verdade, com o que está escrito na palavra de Deus. São pessoas que estão compromissadas com uma instituição religiosa. Essas pessoas estão correndo um sério risco de ficarem pro lado de fora. Isso é grave, tá? Eu não teria essa coragem que eles têm, certo? Você desprezar e diminuir a Bíblia, elevar e exaltar a pregação humana, um homem que defeca, come e faz xixi, igual a nós, pecador. Você colocar a Bíblia abaixo disso, gente, você tem nada na cabeça mesmo, né? Mas cuidado, o Paulo do CCB, sem reforma, o negócio dele não importa as verdades que apareçam, CCB é um grande mercado, é um grande comércio, certo? Tá ali para isso, ok? Então ele precisa elogiar, falar e defender a CCB, certo? Ele só não sabe que a qualquer hora o espírito dele vai ser pedido e ele vai embora. E do jeito que ele está, meu querido, eu te convido a você se arrepender e converter-se para que você não vá parar no lago de fogo que foi criado para o diabo, certo? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.